Olá, senhores. Aqui é o professor André de Física. Hoje nós vamos fazer aquela resolução das questões de eletrostática. Vamos lá. Olá, senhores. Então, vamos fixar esse conteúdo que a gente teve sobre processo de eletrização e lei de Coulomb. Olha aqui. Um corpo estava inicialmente neutro, tá? Carga, a gente usa matematicamente, carga igual a zero. Não quer dizer que ele não tenha carga. Significa que ele tem prótons e elétrons na mesma quantidade, ok? Após a eletrização, passou a ter uma carga líquida de menos 8 vezes 10 a menos 16. Galera, se ele ficou negativo, significa que ele fez o quê? Recebeu essa carga. Então, se ele ficasse positivamente carregado, ele ia ter o quê? Perdido carga elétrica. Então, isso já é uma análise para a gente fazer. Olha só, ficou carregado negativamente, significa que ele fez o quê? Ganhou. Ou é letra B, ou é letra E, a nossa resposta. Você já fica logo armado bem aí. Sabendo que a carga elétrica elementar tem módulo 1,6 vezes 10 a menos 19, afirma-se que o corpo ganhou ou perdeu quantos elétrons? A gente já sabe que ele ganhou porque ele ficou negativamente carregado. Agora, como que eu faço essa conta? Aqui é o seguinte, a quantidade de carga de um corpo, aqui na primeira questão, ela é N vezes E. Tá? Nessa transferência de carga, quanto foi que o corpo recebeu? 8 vezes 10, tá? A menos 16 Coulomb, que é igual a N vezes, quanto é a carga elementar que ele deu para a gente, turma? 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, aqui funciona assim, N vai ser 8 vezes 10 a menos 16 por 1,6 vezes 10 a menos 19. Turminha, N vai ser 8 por 1,6, 5. 5 vezes 10. Como é que vocês aprenderam lá a quantia? 10 a menos 19, ele sobe com um expoente o quê? Trocado. Então, fica menos 16 com mais 19. Menos 16 vezes 10, né? 19 positivo, turma. Então, menos 16 mais 19, N é igual a quanto? 5 vezes 10 elevado à terceira elétrons. Significa que esse corpo, né, nessa transferência, ocorreu essa quantidade aqui, esse número de elétrons, tá? Então, a nossa resposta da primeira questão fica sendo a letra B, tá bom? O corpo, ele ganhou, tá? Vamos lá para a segunda questão. O seguinte, sobre eletricidade e magnetismo, analise as afirmativas abaixo e assinale a opção que apresenta o conceito incorreto, tá bom? E aí, como é que funciona esse conceito aí? Ele funciona assim, partículas ou corpos com cargas elétricas de sinais iguais se repelem e com sinais diferentes se atraem. Esse foi o nosso conceito. Esse foi o nosso conceito de quê? De força elétrica, tá? Da lei de Coulomb. E aí diz o seguinte, B. Então, a letra A está correta, é o conceito de força elétrica, tá? B. Um corpo é dito neutro quando possui igual quantidade de prótons e elétrons. O que foi que eu comentei agora na questão anterior? Exatamente isso, né? Então, a letra B está certo. C. Um corpo é dito eletrizado positivamente quando inicialmente neutro por algum processo de eletrização recebeu prótons. O que vocês acham disso? Não. Gente, quem se movimenta são os elétrons. O corpo ele pode perder ou ganhar elétrons. Então, o erro dessa questão, tá? O item incorreto está na letra C. Ok? Então, fica a dica aí da segunda questão para os senhores. Tá bom? Terceira questão. Essa aqui tem uma continha para a gente. Mais fácil, de fácil resolução. Vamos lá.
O esquema abaixo representa as esferas A e B, ambas de massas 10 a menos 3 kg e carga elétrica de módulo 10 a menos 6 coulomb. As esferas estão presas por fios isolantes a suportes e a distância entre elas é de 1 metro. Admita que o fio que prende as esferas, A, foi cortado, está aqui, ó, cortou, e que a força resultante sobre essa esfera corresponde à força de interação elétrica. E aí? Calcule a aceleração em metros por segundo ao quadrado adquirida pela esfera A imediatamente após o corte. Gente, positivo, negativo, força de atração. Então, o que ele quer? Ele está imaginando o seguinte, que na hora que tu cortar o fio, a esfera se movimenta. Então, qual é essa aceleração? Tá, mas se ela se movimenta, a força resultante, ela é igual a quem? A força elétrica entre as duas partículas. Porque você tem aqui as duas cargas, né? Ele colocou aqui uma positiva e do outro lado a outra o quê? Negativa. Então, você tem aqui entre elas, além da força de atração eletrostática, você tem a força da aceleração adquirida por elas. Então, a força resultante é igual à força elétrica. E o que seria essa força resultante? Massa vezes a aceleração. E quem seria a força elétrica? K, Q1, módulo de Q1, módulo de Q2, dividido pela distância ao quadrado. Turminha, quanto é a massa dessa esfera que ele deu? 10 a menos 3 vezes a aceleração. Quanto vale K? 9 vezes 10 a nona. Como as cargas são iguais, tu fica Q vezes Q. Então, ele disse que a carga é 10 a menos 6. Então, fica 10 a menos 6 ao quadrado, dividido pela distância que separa as esferas, que é de 1 metro. Então, aqui fica 1 ao quadrado. Então, senhores, aqui seria assim, 10 a terceira, 10 a menos 3a, que é igual a 9 vezes 10 a nona, menos 6 ao quadrado dá 10, a menos 12, dividido por 1 vai dar 1. Aí a gente arruma aqui a casa, turma, ó. Nós vamos arrumar 10 a menos 3a, 9 vezes 10. Gente, 9 menos 12 dá menos 3. Então, aqui fica menos 3, eu posso tirar esses dois camaradas, e a aceleração da minha esfera fica 9 metros por segundo ao quadrado. A nossa questão, ela não tem alternativa, né? Ela não tem para você marcar as alternativas, ela é uma questão discursiva, assim como era na nossa faculdade, na nossa Universidade Estadual do Maranhão. Tá ok? Senhores, muito obrigado pela atenção de vocês e bons estudos.